mais notícias sobre Assassin's Creed. De acordo com o jornalista Jason Schreier, o próximo Assassin's Creed Rift, se passará em Bagdá. Então a gente tem um novo leque de possibilidades aí. De acordo com ele também, Assassin's Creed Rift virá antes do Infinity. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse lançamento, se é necessário, e alguns novos rumores aí sobre esse novo Assassin's Creed. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acho interessante, já que, pelo que eu entendi do comentário em si, seria uma DLC, né, do Assassin's Creed Valhalla, porém eles decidiram divergir e fazer um jogo próprio. Isso é uma ideia boa, se comparado a gente tem o Liberation e o Freedom Cry, que são outros assassinos dentro de uma história, né? Eu acho que seria muito mais interessante a gente ver como um jogo próprio, deles desenvolver essa ideia um pouco maior, do que ter só uma parcela dela, se a gente ter só um gostinho da história. Pô, seria muito mais da hora a gente ver o personagem evoluindo, sabe? Mesmo que ele esteja na mesma época do personagem. Por exemplo, a gente tem aí o jogo do Syndicate, que a gente tem um gostinho do que seria um Assassin's Creed na Primeira Guerra Mundial. Mas a gente não tem muito mais além de algum jogo. A gente tem alguma história em quadrinhos e tudo mais. A gente não tem um jogo em si dessa parte. Então acho que seria bem interessante, ao invés deles realmente fazerem uma DLC onde tu tem que pegar, comprar DLC, tu tem que ter o jogo pra te jogar a DLC de um assino diferente. É muito mais interessante tu ter um jogo próprio, onde eles desenvolvam mais a ideia, de façam um jogo ficar um pouquinho mais longo do que seria se fosse uma DLC. E fazer assim com que eles tenham um dinheiro, um investimento assim maior para fazer o Infinity, que é o foco deles principal posteriormente. Eu concordo contigo, porém a gente tem que analisar se esse Assassin's Creed Rift não vai ser meio que pra encher linguiça, né? Claro que, como tu disse, ele foi tirado de uma DLC do Valhalla, eles pretendiam fazer esse lançamento como uma DLC do Assassin's Creed Valhalla e decidiram lançar um jogo, né? Não um standalone, mas um jogo próprio, uma história desenvolvida só para essa DLC. Como tu disse, realmente a gente tem histórias do Freedom Cry e do Liberation que tiveram essa ideia, porém são jogos que, cara, com 4 horas mais ou menos, tu já vira o jogo. Acho que Freedom Cry é até um pouco menos do que isso, talvez. Esperamos que isso não seja, não aconteça no Rift, né? Esperamos que seja desenvolvida uma história impactante, né? que ligue bastante pontos aí com Assassin's Creed Valhalla. Se passará em Bagdá, então a gente meio que volta. Sim, e aparentemente vai ser na mesma época do Valhalla, já que o protagonista do jogo, que vai ser o Basim, é um personagem do jogo do Valhalla, que aparece no Valhalla e tudo mais. Então vai ser na mesma época ali do Valhalla, ali dos nórdicos. Então pode ser que a gente veja, já que ele é um personagem da Ordem mesmo ali, da Ordem não, da Irmandade. Então pode ser que a gente veja bem mais a Ordem como ela foi posteriormente ali do Altair, depois do Ezio Auditore ali. A gente vai ver um personagem que tá numa época ali antes da Revolução Francesa e tudo mais, e depois ali dos acontecimentos ali na verdade, até antes da época dos piratas, talvez, ou não? Não lembro exatamente qual é a época dos piratas, qual o século dos piratas. Ah, não lembro também, cara. Eu sei que o jogo ali do Valhalla se passa no século IX, século X ali. Caralho, é tipo antes do Altair, então a gente pode ver um Altair se formando ali. É, né, que é muito antes do Altair, tá ligado? Muito antes. Sim, mas a gente vê a ordem ali, Tá. Tu vê como é que tá evoluindo a Entendi. Irmandade. A gente Porque a Ordem dos Templários tá nascendo ali. Sim, a gente pode ver o Al-Mualim. É, ele tá nascendo a Ordem. Talvez. Tanto é que a Ordem o culto, né, que eles falam, desde do Origins,
tá nascendo ali, sabe? Eles não têm ainda como se fossem Templários. Sim. Eles não têm um nome Templários, eles vão ter Templários só ali depois do... Não, na verdade, o Valhalla se passa no século 8, 9 ali, que é quando eles encontram o corpo ali do personagem, e depois, posteriormente, no presente, né? Eles comentam ali que o corpo ali era datado dessa época. Então, a gente vai ver a Irmandade depois da origem dela ali, do egípcio ali, onde foi a origem mesmo. E antes até do Altair, antes do primeiro jogo. Então a gente vai ver a Irmandade desenvolvida no certo ponto, né? E a gente vai ver bem desenvolvida ali. Porém, não vai ser bem difundida, né? Como a gente tem nos outros, porque a Ordem dos Templários veio naquela época ali do primeiro jogo, que é os Templários sendo criados. E antes disso, eles só eram chamados de a Ordem do culto, essas coisas. Então a gente vai ser bem interessante da gente ver. Bem ali em Bagdá, ali no Iraque, ali bem perto ali, onde a gente vai ver o nosso protagonista se desenvolvendo mais. E a gente espera que a Ubisoft dê um trato bacana nessa ideia aí, pra gente conhecer o início da Irmandade, porque eu acho que é uma época boa para introduzir muito melhor a parte de introdução da Irmandade, a gente conhecer. Claro que a gente teve um deslumbre disso no primeiro Assassin's Creed com Altair, mas não sabemos como foi criada, assim, as nuances, né, que aconteceu nessa criação da Irmandade. No Horus a gente pegou mais ou menos isso, a origem, né, até do símbolo da águia, que tinha um crânio de uma águia ali que bateu no chão e tudo mais, e quando eles tiraram, eles viram um símbolo que seria o símbolo da Irmandade, né, posteriormente, que é o crânio da águia, que foi dividido em dois. A gente tem o crânio da águia, né, bem difundido dentro do Odyssey e do Origins, pois os dois personagens, eles tinham uma ligação muito forte com uma águia. Então, a gente tem ali, provavelmente foi o Bayek, né, que criou os assassinos e tudo mais do jeito que eles são, de agir nas sombras e tudo mais, mas a gente tem também a mulher dele, que também criou uma própria irmandade dela ali e tudo mais. Então, a gente não sabe se, no momento, os dois se misturam, né, ao longo do tempo, ou só vai um que é a Irmandade. A gente não tem ainda um ponto. Claro que isso eu estou falando que eu como não tivesse ainda completado o Valhalla, então não tenho completamente informações ainda disso. Mas a gente vai ver um personagem dentro da Ordem, ali dentro da Irmandade, muito mais próximo da Irmandade do que o personagem de Valhalla, porque o Valhalla ele tem um outro aspecto, ele não entrou na Ordem ali, né, não quis seguir muito o credo da Ordem, só que ao mesmo tempo seguindo, já que a Ordem preza a liberdade, né, porque preza bastante a liberdade, e os vikings, os nórdicos naquela época eram bem livres, eles faziam o que queriam, eles pilhavam, eles eram uns piratas que tinham suas próprias honrarias. Tanto é que eles falam isso em alguns pontos, alguns personagens que são vikings, mas eles estão muito puxados mais para pirata do que viking. Então a gente vai ver aí no Rift, que provavelmente que eles falam em Bagdá. Então a gente vai ver aí a Irmandade sendo bem difundida, sendo passada para outros pontos. A gente vai ver a Ordem virando provavelmente os Templários mais pra frente, porque ali a região cristã tá sendo bastante... tá crescendo ali bastante naquela época, antes até de chegar no ponto da Guerra dos 100 Anos e tudo mais, que ali é o ponto do primeiro Assassin's Creed. Então vai ser bem interessante esse jogo, apesar de que a gente espera que seja um jogo bem grande, não seja um jogo como 107 tinha comentado ali, de um jogo em 4 horinhas. Não, a gente quer um jogo, se vamos lançar um jogo, lance um jogo ali de umas 2 horas de diversão e tudo mais. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui. É mais ou menos isso que a gente queria falar da notícia.
Espero que tenham gostado, deem um gostei, compartilhem o vídeo, comentem o que vocês acham do Gift, se ele é realmente necessário, se poderia realmente ele só ficar como DLC mesmo, se vários sis no caso, se a gente for avaliar bem o Rift, se a gente quer que o Infinity seja o principal foco, eles deixem de lado, não façam outro só para deixar o gostinho, né, na boca dos fãs. Então comentem aí. Então é isso. Valeu. Falou.